Olá, boa noite. Estamos aguardando a nossa convidada de hoje, Eliane Belisário. Olá, Eliane. Ei, meninas. Oi, amigas. Oi, Eliane, como Oi, vai? Boa noite. Ó, boa noite. conforme a gente combinou, a gente não vai ficar muito tempo, são só 30 minutinhos, né? Vamos ver se a gente consegue vencer esse tempo, né? Mas para começar, eu preciso introduzir aqui. é, que quando eu decidi trabalhar com homens, eu decidi trabalhar também com a integral, né? Ver todos os aspectos do homem e decidir porque eu sei que o patriarcado mata muita gente, muitos homens e muitas mulheres todos os dias com essa cultura que a gente tem, né? De que homem não chora, que não sente dor, que tem que ser forte, que tem que aguentar. E aí, quando eu decidi resolver trabalhar com as emoções masculinas, né, a gente não pode deixar de lado também a questão do trabalho, que o trabalho, o homem ele passa um terço do dia dele no trabalho. E essas doenças ocupacionais que envolvem esse trabalho também faz parte do homem, né, da vida dele, do emocional dele, também traz isso aí. Mas não é somente doença emocional que o homem traz. Então, por isso eu trouxe aqui para o meu canal a presença da Eliane Belisário, né, que é gestora e consultora de RH e segurança do trabalho e que vai nos contar aqui um pouquinho, né, do que são essas doenças ocupacionais, essas doenças do trabalho, as causas, enfim. Muito obrigada pela sua participação. Que bom que você está aqui, Eliane. Você pode se apresentar para todo mundo também e me falar um pouquinho do que seriam essas doenças do que o homem adquire no trabalho. Beleza, Larissa. Eu que agradeço imensamente o convite. Todo mundo está me ouvindo bem aí? Tá tranquilo, som? Sim. Beleza. Fiquei muito feliz com o seu convite e também com a sua proposta de trabalho, né? Eu acho que você pegou uma linha aí muito legal para se trabalhar. Você está mexendo com a fé, você está mexendo com o trabalhador. Então, eu estou te acompanhando aí, vendo que essa linha está bem bacana. Como você já falou, eu sou gestora em recursos humanos e também sou gestora de segurança do trabalho já há bastante tempo, né? Tenho aí bastante anos de experiência como segurança do trabalho, principalmente. E falar de segurança do trabalho, para mim, é um xodó, né? Eu sou apaixonada por segurança do trabalho. É um coração mesmo que bate forte. Quando você me convidou, eu não tive como falar, não, porque realmente é um assunto que realmente eu gosto bastante, bastante. Que E eu bom. sei que tá dando Ele, uma sombra aí, tá bom, Larissa? Mas é porque se eu tirar o óculos eu não vou ver nada, nem ninguém, e nem vou conseguir fazer mais nada. Tá bom, Eliane, está perdoada. Mas olha só, me fala então quais são as doenças ocupacionais aí, porque a gente sabe que o estresse é um fator, né? A gente tem outras doenças emocionais aí em relação ao trabalho, mas e na parte física do corpo, como é que é? Quais são? Olha, Larissa, as doenças são muitas, tá? Tirando essas doenças mentais, essas doenças psicológicas, que eu acho que é a sua praia, eu acho que você, né, tem gabarito para falar melhor até do que eu. As outras doenças que a gente tem são perda auditiva, muitas, porque o ruído às vezes é muito alto, ultrapassa nível de ação, né? A gente tem muitos problemas de coluna, de posturas, problemas respiratórios, porque, assim, os ambientes de trabalho, infelizmente, eles não são 100% isentos de riscos. Então, em qualquer ambiente que você for trabalhar, seja ele numa escola, seja ele numa mineração, numa mecânica, aonde você for trabalhar, ele vai ter um risco. E esse risco traz essas consequências que são essas doenças. Então, simplesmente, as doenças são inúmeras, né? A gente tem aí a questão da Ler e Dort, que são doenças que atingem muito o pessoal que trabalha em movimentos repetitivos. A gente tem a questão também das doenças psicomotoras, que aí envolve a questão emocional também. Então, assim, são várias doenças. Infelizmente, a gente fica aqui a noite toda para falar delas e não consegue.
Entendi. E, Eliane, quais seriam as principais causas, né, que os homens ficam mais sujeitos às doenças e acidentes de trabalho, mais do que as mulheres até? Então, né? Eu vi até acompanhando no seu Instagram essa semana, eu vi que uma pessoa fez uma colocação muito legal quando você fez essa pergunta. A pergunta é: por que que os homens estão mais sujeitos a acidentes e doenças do trabalho, né? Então, simplesmente eu vi que uma pessoa colocou assim: ah, mas é porque os homens trabalham mais em áreas de risco. E ela foi em cima, ela acertou na veia. Porque realmente, infelizmente, hoje, nas áreas que têm maiores riscos, ainda a presença masculina ela é muito maior do que a feminina. Então, por exemplo, áreas como mineração, como siderurgia, como metalúrgica, como construção civil, ainda é um público muito masculino de funcionários. Praticamente é 90% homens, né? Então, já que eu tenho 90% de homens trabalhando nessas áreas, essas áreas têm muito risco, então eles estão mais sujeitos a risco e também estão mais sujeitos a acidente do trabalho. Então, a principal causa é porque os homens ainda executam atividades que são atividades de maiores riscos. A gente vê mulher dirigindo ônibus, a gente vê, mas vemos bem menos do que homens. Então, se tem acidente com ônibus, se o motorista se machuca, a maioria das vezes é homem, porque a maioria ainda é masculina. Então, a gente tem Uhum, mais isso porque eles estão mais expostos, realmente. Então, a é principal verdade. causa é a maioria, né, está nesse ambiente de exposição. Eles estão muito mais expostos a esses riscos, a sofrer um acidente de trabalho, do que a mulher, né? Sim. E como é que esses homens eles se comportam em relação à prevenção deles sobre as doenças e os acidentes? O que que eles fazem para se prevenirem? Então, Larissa, eu até estou vendo aqui que está aqui no nosso bate-papo aqui, né? O Maioli lá do Informativo Norminha, e ele é fera nessa história, e ele sabe muito bem que os homens, né, eles vão lá, fazem os exames ocupacionais, aquele exame quando você entra na empresa, né, o admissional, ele faz o periódico, ele faz o demissional, mas porque isso é obrigatório. Então eles vão lá nesse momento e fazem. Mas do contrário, eles não procuram tanto assim um atendimento de saúde. Eles deixam muito agravar a situação para depois procurar. Esses homens são danadinhos. Então, eles cuidam da prevenção dessa forma, apenas em exames ocupacionais. Passou esse prazo, eles se descuidam de novo. Por quê? Às vezes pelo corre-corre, às vezes porque achar que não é tão importante. Então, quando um exame ocupacional é feito e descobre alguma coisa, ele vai lá e se protege. Ele vai lá, faz os seus exames. Mas se não descobrir, ele só vai fazer exame de novo no próximo periódico, que às vezes é um ano, né? Que às vezes é mais do que um ano, né? O maior está até colocando aí, ó, o setor de riscos e doenças ocupacionais que mais expõe as mulheres é o setor da saúde, ou seja, onde se encontram mais as mulheres, né? E menos os homens. Então é verdade. Então, quer dizer, os homens eles só vão mesmo nesse período. Fora os exames ocupacionais, eles deixam um pouco essa saúde de lado. Infelizmente, eles deixam um pouco, muito mais do que as mulheres, porque as mulheres elas estão sempre fazendo seus preventivos, estão sempre fazendo seus exames de controle, né, lá. Então, simplesmente a mulher está mais antenada com a saúde. O homem, ele tem mais isso, ele vai deixando, postergando, infelizmente, né? Uhum. E vem cá, Eliane, por que que o homem, né, tem tanta resistência de aceitar as orientações de um técnico de segurança do trabalho? E é verdade. Infelizmente, às vezes, né, cultural, às vezes, né, pela criação, ele acha que outra pessoa que chega e que vem trazer umas instruções que ele precisa seguir, porque uma coisa a gente tem que deixar bem claro, né, Larissa? O papel do técnico em segurança do trabalho ou do profissional de segurança do trabalho, seja ele um engenheiro, né, seja ele um enfermeiro, o papel é orientar. Então, nós estamos para poder ajudar tanto o empregador e também o empregado. E a gente está ali para cuidar da vida desse empregado. Então, a gente encontra, às vezes, muita resistência, porque as pessoas acham que nós somos
puxa-saco de patrão, que nós somos aquele que empurra EPI em todo mundo. E não é bem isso, né? Na verdade, o papel do profissional de segurança do trabalho, ele está mais na prevenção, no cuidado com as pessoas. Mas quando você chega para falar, a gente também tem que saber o jeitinho de falar, mas muitos não aceitam o que a gente quer dizer. Principalmente se você é novo na empresa, principalmente se você, às vezes, é mulher, porque ainda tem algumas coisas assim. Mulher, eles encaram de outra forma, não vão ouvir. Eu não tenho muito problema, não, entendeu? Assim, eu consigo entrar nesses ambientes, eu trabalho muito com construção civil, então eu consigo entrar num ambiente, eu consigo ter uma conversa muito gostosa com o trabalhador e tentar mostrar para ele que a importância da segurança do trabalho na doença, né, na saúde dele e no bem-estar físico dele. Então eu tento mostrar esse lado. Por quê? Porque a segurança ela é importante para todo mundo, ela é importante para mim, é importante para você, e cada um tem que fazer a sua parte, né? Cada um tem que fazer o seu papel ali na segurança. Então, a gente encontra ainda uma resistência das pessoas, dos homens em geral, das pessoas em geral, em aceitar as regras de segurança do trabalho, as normas de segurança do trabalho. Mas isso a gente vai quebrando. Esse famoso patriarcado, né, que infelizmente deixa que os homens se sujeitem ao próprio risco de vida, em detrimento, às vezes, apenas de prestar uma obediência, né, a uma pessoa que está te dando uma orientação, né? Aqui o Fábio José Dias disse: a empresa poderia fazer um programa mais elaborado para incentivar os homens a se cuidar mais. Verdade, Fábio? Totalmente. O exame periódico que fazemos é extremamente vago. É verdade. Inclusive, você pode falar mentira, né, para o médico e o médico falar que está tudo certo e, na verdade, não está tudo certo. E aí a Renata Gacha, uma psicóloga, principalmente se tem muitos anos de trabalho naquela função. A Renata também é técnica de segurança de trabalho, né, Rê? Ah, que Ela bom! também que legal. Vamos lá, Eliane. Essa Então, colocação do Fábio... Rapidinho, Larissa. Essa colocação do Fábio ela é bem legal. O periódico, realmente, ele é muito vago. E como você disse, às vezes o funcionário burla. Eu já vi funcionário burlando a geometria. Em alguns casos, eles até conseguem, em outros não, porque o pessoal consegue pegar quando eles estão burlando. Mas eu já vi pessoas burlando exames, mulheres fazendo exames de fezes, de urina, e mandando no lugar do homem. A gente já viu tudo isso. Então, realmente, o periódico às vezes é vago. Por isso que os homens não podem simplesmente fazer só os exames ocupacionais. Tem que cuidar da saúde em outra época do ano, em outros momentos, para poder não ficar só esperando o periódico, né? Olha só o que a Renata colocou aqui, ó. Quanto mais tempo de função, menor a percepção de risco. Acabam se acomodando aos possíveis riscos, é verdade. Norminha, a mulher, por natureza, acata mais rápido as orientações. O homem, parte deles. Parte deles acham que não precisam de proteção. Aí entra o machismo. O eu suporto e não sofro o acidente, é verdade. Isso mesmo. É aquela questão de cultura mesmo. O homem nunca sofre acidente, o homem nunca vai ter doença. E o que a Renata falou, quanto maior o tempo naquela função, mais a pessoa relaxa. Porque ela acha que ela não precisa ter a mesma atenção. Às vezes o novato, ele tem mais atenção do que uma pessoa mais antiga na função. Porque ela acha que, já estou aqui há 10 anos, nada me aconteceu, então não vai acontecer agora, né? Simplesmente. É isso aí. Então, assim, inclusive eu acho até que eles não usam EPI, né? Porque tem muito homem ainda com resistência a usar EPI, não é? Por isso que eles sofrem mais acidentes, não é isso? Como é que é? E é muito engraçado, porque às vezes você chega, eles estão todos sem o EPI. Vamos supor, sem capacete. Aí quando eles te veem, eles começam a colocar o capacete, colocar o óculos, colocar a luva, porque você está chegando. Você vira as costas, eles tiram tudo de novo. As pessoas têm muita resistência. Eu percebi agora, nessa época da pandemia, que muita gente teve que usar máscara e que começa aquele questionamento: nossa, a máscara incomoda, nossa, a máscara me sufoca. Mas imagine a pessoa que já trabalha nessas áreas de risco e que precisa usar esses equipamentos o tempo inteiro. Então, eles reclamam justamente por isso, porque às vezes incomoda, porque às vezes machuca.
Infelizmente, as pessoas não tomaram uma consciência ainda de que o EPI, ele é bom para cada um. Então, assim, ele vai te proteger, e por isso que ele é um equipamento de proteção individual, ele vai te proteger de doenças seríssimas, ele vai te proteger de acidentes gravíssimos. Então, assim, a pessoa, quando ela tem que usar o equipamento, ela não pode questionar, eu só vou usar porque a Eliane está mandando ou pedindo. Não, ela tem que usar pela consciência dela de que aquilo vai fazer bem para ela, né? Se eu tiver de capacete e você sem, eu estou protegida, você não. Então, assim, eu vou estar tranquila. Você pode sofrer um acidente. Então, as pessoas não se conscientizaram ainda de que um equipamento de proteção individual, ele salva vidas. O equipamento de proteção individual protege a sua saúde, né? As máscaras que estão sendo usadas agora pela população comum, pela população normal, é para evitar que a gente propague, né, a doença por aí. Mas ela não é um EPI. E tem muitas empresas que estão usando máscaras de tecido, dando para os funcionários que deveriam usar EPI. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão do EPI. Mas os homens têm muita resistência. Agora, só tem uma colocação, né, Larissa? Nós, enquanto profissionais de segurança do trabalho, nós precisamos ver por que ele tem essa resistência. Porque eu já tive funcionários, né, de empresas que eu atuo, que simplesmente estavam com a mão em carne viva, alergia ao pó da luva. Então não adianta eu ficar falando para ele, você tem que usar a luva, você tem que usar a luva, e ele falar que não, e eu não entender o porquê esse não. Então por isso que o diálogo é muito importante, quebrar essa barreira com os homens, principalmente. As mulheres são mais tranquilas, mas quebrar essa barreira com os homens, de mostrar para eles, o que está acontecendo? Você não está conseguindo usar um protetor, por quê? Está te machucando? Então, às vezes, a pessoa não sabe colocar o protetor e aí vai machucar. Então, a gente precisa acompanhar muito de perto esses funcionários, entendeu? Porque, infelizmente, o uso de EPI ainda está bem, assim, lá embaixo do que a gente gostaria. Nossa, eu achei fantástico, porque eu já ia comentar aqui, né, que ele estava querendo enganar quem, né? A ele próprio, porque no final das contas ele está se enganando. Mas com essa informação aí, você já abriu um outro campo de visão. Porque, às vezes, a negação para usar o EPI não é somente por bancar o machão, e sim por algum outro fator que fica omisso, porque o homem, ele não, às vezes, não consegue expressar aquela situação que, às vezes, para ele até é vexatório, né? Às vezes ele tem vergonha de falar que está com dor de alguma coisa, que aquele EPI está provocando um desconforto nele, né? Muito interessante. Perfeito, Eliane. E o empregador, ele tem que ficar muito atento a isso, entendeu, Larissa? Nós, profissionais da segurança, nós somos os olhos, né, do empregador, digamos assim. Mas o empregador tem que ficar muito atento, porque às vezes ele compra também um EPI errado, compra uma luva que é menor do que a mão do sujeito, aí a pessoa vai usar, está incomodando, compra um equipamento que não é o tamanho, que não é o formato. Então a gente precisa realmente saber, né, que tanto o empregador quanto o empregador tem que comprar o adequado, o empregado tem que usar. Ele vai usar não só para o empregador não ter multa, ele vai usar porque é bom para ele. É ele que vai voltar para casa todos os dias, não é isso? É ele que vai voltar saudável todos os dias. Porque você relacionar trabalho, né, com prazer, com saúde, é importante. Então, eu só consigo ter isso quando eu me cuido. Quando eu cuido da minha saúde, quando eu cuido da minha integridade física, né? Então é muito importante as pessoas utilizarem. E nós, mulheres, a gente sempre reclama, né? A gente sempre dá um jeito de abrir o bico e reclamar, dar uma choradinha. Eles não, eles simplesmente se abafam ali e realmente fica impossível, né? Se proteger e, enfim, né? Ficar confortável nesse ambiente de trabalho que são tantas horas por dia. Então, vamos prosseguir. Como que os homens enxergam os serviços de saúde que são oferecidos pelas empresas para eles? Olha, na verdade, assim, os homens enxergam, às vezes, vou puxar um pouquinho para o lado deles, né? Eles se veem um pouco abandonados. A gente vê nas políticas de saúde pública, né, que demorou para se criar uma política de saúde do homem,
né? A gente tem pouco tempo aí dessa política. A gente vê que nos postos de saúde, as divulgações de campanhas são sempre muito femininas, são sempre muito voltadas para gestante, são voltadas para criança, para idosos, mas não são voltadas muito para homem. Então, eles se sentem um pouco desprestigiados, e isso faz com que eles até não procurem. Eu estou falando mais da parte de saúde pública, né? Então, eles não procuram. Enquanto que, às vezes, se eles fossem mais vistos, não só no Novembro Azul, se fossem feitas mais campanhas para incentivar a questão mesmo da prevenção, a questão do cuidado, né, mais masculino, eu acho que eles se aproximariam mais e eles iriam mais. Em relação às empresas, elas tentam fazer o que elas acham que está certo. Então, elas contratam uma clínica de medicina ocupacional, mas para atender essa parte de exames ocupacionais. Então, assim, a gente vê que grandes empresas, às vezes, têm um sistema médico dentro da própria empresa, tem um acompanhamento psicológico dentro da própria empresa, mas que, às vezes, isso não acontece em outras menores. E a gente sabe que a gente tem muito mais empresas pequenas do que grandes empresas, né? Com tamanho financeiro ou tamanho de funcionários, assim. Então, infelizmente, ele não vê essa abertura na própria empresa. Ele não vê esse cuidado, a empresa chamando ele para esse cuidado. Então, a gente precisa fazer muitas campanhas dentro da empresa para motivar os homens a procurar mais o sistema de saúde, mas o sistema de saúde também tem que estar preparado para receber essas pessoas. Porque nem todo mundo tem plano de saúde, que eu vou no médico a hora que eu quero. Para você marcar um exame num posto de saúde, você fica meses para marcar. E o homem desiste. A mulher ainda é um pouco mais persistente, mas o homem desiste. Ele não quer nem saber mais. Ele vai falar, vai demorar 5 meses, não quero mais saber, entendeu? Então, infelizmente, precisa ter uma questão mais governamental voltada para esses homens, um fortalecimento da saúde mais masculina. Inclusive, eu estava lendo uma matéria sobre a mulher é muito vista na época da gestação, gestante, né? Faz pré-natal, faz isso, faz aquilo. E o homem? Como que ele se prepara para esses 9 meses que a mulher está ali grávida e ele também está grávido? Mas o que a gente tem de serviço para ele voltado nesse sentido? Da paternidade? A gente não tem nada, né? Praticamente não, né? Então, isso inibe ele de procurar esse atendimento, cria essa barreira em relação ao atendimento. Então, para os pais e os homens que estão assistindo aqui, por favor, né, fiquem atentos a esse cuidado, esse autocuidado, essa autoobservação, esse autoconhecimento, para que vocês possam procurar ajuda e insistir na busca dessa ajuda até você tentar, até você se curar completamente do problema que você tem, que está apresentando, né? Esse é mais um outro problema da nossa cultura patriarcal, né? Para o homem, né? Ainda é cultural o homem desistir de cuidar dele próprio, né? E ainda ele prioriza, então, outras coisas ao invés de priorizar o que precisa ser cuidado. E que outros fatores, Eliane, influenciam na saúde do trabalhador? Só esses fatores de trabalho ou tem outros fatores? Não, a gente tem outros fatores também que influenciam nessa questão da saúde. Vou falar 2. Álcool e droga. Por incrível que pareça, né? A gente ainda tem muitos problemas com essa questão de alcoolismo e a gente ainda tem muito problema com drogas, né, com substâncias tóxicas nos ambientes de trabalho. A gente sabe muito bem que a Organização Mundial da Saúde, ela trata isso como uma doença. Então, nós também temos que ver isso de uma forma, né, também como uma doença e não como problemas, né, porque ele bebe porque brigou com a mulher. Às vezes isso está muito mais lá atrás. Então, a empresa ela precisa ficar antenada. Por quê? Infelizmente, o álcool faz com que a pessoa sofra acidente de trabalho. Ela perde a consciência, né? Ela perde o seu reflexo. E nós não podemos tampar o sol com a peneira. Eu já cansei de chegar em obra e encontrar meiota. Sabem o que é meiota, né? Aquela garrafa que o pessoal compra nos botecos, que é uma garrafinha menorzinha e com cachaça. Então a gente encontrava aquelas meiotas pela obra, e aí eu perguntava assim, nossa, mas tem gente bebendo agora? Não, já beberam, tá vazia a garrafa. Vai saber quem bebeu.
Porque, eu imagino, numa obra vertical, a pessoa bebe, sobe e desce e você nem sabe quem foi que bebeu. Mas a gente cansou de encontrar cigarros de maconha, pinos de cocaína, a gente cansou de encontrar coisas de crack. Ou seja, isso, infelizmente, são duas situações que são muito preocupantes. Porque você fala assim, ah, mas na minha empresa tem um bafômetro que é aleatório, que pega de vez em quando. E você acha que como que ele bebe lá dentro? Ele arruma o jeito dele de beber. Porque a pessoa que não consegue se controlar no horário de trabalho em relação à bebida, ela, infelizmente, ela tem que se tratar, ela tem que ser cuidada. Porque se eu não consigo ficar 8 horas sem beber nada e sem usar nenhum tipo de droga, isso daí é um problema. Então, as empresas, elas precisam cuidar desse problema. E funcionário está ficando doente, funcionário está sofrendo acidente por causa dessas substâncias. Então, assim, a gente já tem ambientes cheios de risco, né, Larissa? A gente tem ruído, a gente tem calor, vibração, poeira, e a gente ainda tem droga e a gente ainda tem álcool. Então, a gente tenta observar, né, bastante os funcionários, a gente tenta conhecer os funcionários, entender um pouquinho de cada um, para que a gente acompanhe isso, para não deixar. Porque, olha, eu já tive casos em empresas que eu dou consultoria, que a pessoa simplesmente cometeu suicídio, já que a gente está no mês de setembro amarelo, né? A pessoa cometeu suicídio. Por quê? Por causa de álcool. Mas o álcool dela estava cobrindo uma outra situação, que aí entra na sua área, cobrindo questões psicológicas, ou seja, essa pessoa precisava de um cuidado maior. Ela não precisava só de um EPI, ela precisava de um outro tipo de cuidado. Então, assim, esses dois fatores, eles estão muito ligados a acidentes do trabalho, eles estão muito ligados a doenças que eles também vão desenvolvendo, porque aí no álcool tem a questão de fígado e outras doenças que vão, né, cirrose, aquela coisa toda. Então, infelizmente, esses outros fatores estão aleatórios ao ambiente de trabalho, aos riscos do ambiente, mas eles estão indo para dentro desse ambiente, então ele está formando um novo ciclo de riscos ali. Infelizmente. Infelizmente. E Eliane, então, assim, para a gente terminar aqui, e o nosso tempo também está se esgotando, os homens só procuram atendimento quando realmente estão com a saúde afetada? Eu vou só fazer um comentário do Maioli da Norminha, que ele colocou aí, que nesse período da pandemia realmente aumentou bastante, né? Essa questão de uso de álcool e droga, porque emocional mexeu com o emocional de todo mundo, né, Larissa? Então, só para complementar que, infelizmente, isso foi um agravante. As pessoas não estão, talvez, tão bem preparadas para passar por uma situação como essa, e aí acabaram indo mais para bebida e para álcool. A sua última pergunta aí, por que eles demoram tanto? Os homens que estão aí participando dessa live agora, eu podia colocar aí, por que eles demoram tanto em procurar atendimento? Não é, Larissa? Por que demoram tanto? Exatamente. Por que você está sofrendo com uma doença, uma depressão, alguma coisa assim? Por que demora tanto para poder procurar uma ajuda especializada, né? E por que demora tanto para procurar um médico quando tem uma dor que está mais grave? Enfim. Porque, por que se automedica tanto, né? Porque, na verdade, o homem ele só procura esse atendimento quando ele está ruim mesmo. Quando ele está sentindo aquela dor que não dá mais para aguentar, sabe? Quando ele está passando por alguma coisa que não dá para aguentar mais. Aí ele procura atendimento. O que nós, mulheres, já fazemos diferente. A gente trabalha muito com prevenção. Né? O homem vai lá e vamos... depois que doer, eu vou. Eu tô vendo meu irmão aí na live, sabe? E ele tem uma cirurgia para fazer, há tempo, sabe, Larissa? E ele tá enrolando. Então, simplesmente, vai postergando isso. Claro, a gente sabe que por inúmeros fatores. A cultura da prevenção, às vezes, é mais da mulher. Às vezes, o homem, ele se dedica tanto ao trabalho que ele acaba esquecendo dele mesmo. Aí ele vai postergando. Ele só vai procurar isso quando ele realmente estiver muito, muito prejudicado. E é uma pena, né? Porque às vezes quando ele chega a procurar,
a situação já está, assim, num estado muito avançado. A gente vê casos de profissionais que têm problemas de pulmão, e aí simplesmente ele está tossindo, tosse, 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 e você fala, o que é isso? Vamos procurar um médico. Não, isso é uma gripe mal curada. E eu já tive um caso de uma empresa pegar todo mundo tuberculose. Por quê? Porque o primeiro funcionário que estava tossindo, ele simplesmente falou, isso é uma gripe. Isso é uma gripe, isso é uma gripe, e ficou 2 meses, 3 meses com uma gripe, uma tosse que nunca acaba. Quando nós fomos ver, daí a pouco começou outro, e a obra teve que parar, porque simplesmente todo mundo estava contaminado com tuberculose. Então, é aquele postergar, é aquele deixar para depois, esperar a dor aumentar, esperar a situação agravar para procurar. A gente sabe que não pode ser assim, meninos. Não pode. Tem que procurar imediatamente. A Renata colocou aqui, ó, que a busca por ajuda psicológica também é muito estigmatizada, é verdade. Aqui, AD Belisário. A pandemia não me deu chance de fazer. Tá dando desculpa, hein? Porque agora. É o meu irmão. Tá dando desculpa. Para de dar desculpa. Mas então, olha só, eu gostaria muito de agradecer a Eliane. Nosso tempo já se venceu. Mas, Eliane, qual seria a sua mensagem? Como que, de repente, alguém pode te contactar? Me fala aí. Beleza. Gente, as lives da Larissa realmente são pequenininhas mesmo. São 30, 35 minutos, porque é um bate-bola mesmo, entendeu? Mas a gente tem vontade de ficar aqui conversando a noite toda, né, Larissa? A gente começaria mais um tempo aqui, porque, né, papo vai e a gente nem vê o horário. Bom, pessoal, a primeira dica que eu dou é o seguinte. Sigam as normas de segurança, sigam as regras de segurança, não pelo seu técnico, não pelo dono da empresa, não por ouvir na televisão. Sigam as regras de segurança para o benefício próprio. Então, se cuidem, não esperem acontecer. Não esperem as coisas acontecer. A Renata colocou a questão do psicológico aí, do psicólogo, né? E realmente a gente acha que psicólogo é coisa de maluco. E não é, sabe? E se você não dá conta sozinho, você tem que procurar ajuda de alguma forma. Se você na empresa não está conseguindo se cuidar, peça ajuda. Peça ao técnico, peça ao seu encarregado, peça ao dono da empresa, converse com alguém, mas, por favor, se cuida e não espere as coisas acontecerem, né? Eu agradeço o convite da Larissa mais uma vez. Eu acho que a temática dela está seguindo aí uma lógica muito legal. Acompanhe as outras lives, acompanhe o canal dela também, porque eu acho que é importante a gente falar. Às vezes o homem não fala tanto, eu acho que é por isso que a gente precisa dar voz a isso, né? Porque às vezes as mulheres têm esse hábito de falar muito mais. Eu sou técnica de segurança, dou consultoria. Quem quiser, me segue lá na minha página, já que ela falou que eu podia fazer propaganda. É @ElianeBelisário_TST. Me sigam lá que a gente está sempre colocando dicas bacanas. E olha, eu vou falar uma coisa que eu sempre falo nos meus treinamentos. Deus faz a parte dele. Com certeza Deus nos protege, Deus nos guia, para quem acredita, né? Para quem tem fé. E até a live da outra vez foi sobre fé. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, se a nossa parte é usar um equipamento de proteção individual, use. Se a nossa parte é procurar um médico, porque é ele que estudou, procure. Se a nossa parte é fazer prevenção, vamos fazer. Porque depois não adianta a gente ficar clamando para Deus. Depois que você já se quebrou todo, que você está todo doente, a gente até clama, Deus vai, com certeza ele vai tentar nos ajudar. Mas, gente, vai ser um pouco mais difícil. Então vamos fazer a nossa parte também. Um beijo grande. Obrigada, Eliane. Agora, olha só, eu só queria deixar aqui para os homens que estão me assistindo agora, que eu estou preparando a segunda versão do Ho'oponopono para homens. Então,
Os homens aqui que gostariam de ter uma visão mais apurada sobre, um olhar mais apurado sobre si mesmo, só para homens, tá? Não importa se é homossexual ou se é heterossexual, não importa sua religião, seu credo, sua raça, não importa nada disso. Se você é do gênero masculino, você está convidado a participar dessa semana, uma semana de Ho Oponopono para homens, tá bom? Tem que me chamar no direct, ok? Porque eu não vou deixar o link exposto, porque senão alguma mulher pode entrar. É só para homens, ok? Então me chama no direct que eu vou te colocar no grupo no WhatsApp, tá bom? É isso, pessoal. Então, muito obrigada a todos que participaram da nossa live. Foi ótimo, valeu mesmo. Obrigada, pessoal. Beijos. Beijo, tchau, tchau. Tchau.